Fala pessoal, beleza? Então, vamos começar aqui a aula de hoje, tá? Nós vamos falar sobre o processo de desenvolvimento do capitalismo, é a parte 2 da nossa aula. A gente já falou sobre capitalismo comercial, capitalismo industrial e hoje a gente vai falar sobre o capitalismo financeiro e o capitalismo informacional, beleza? A gente vai fechar a nossa aula de hoje. Bom, e aí, como sumário da nossa aula, eu queria trabalhar com vocês a questão do capitalismo financeiro, tá? Né? Expansão imperialista, falar sobre a própria formação do capitalismo financeiro, falar sobre crise de 29, keynesianismo, tá? A formação dos conglomerados, falar também sobre a questão do capitalismo informacional, sobre a era do conhecimento, essa era atual que a gente está vivendo, tá? Falar um pouco sobre o neoliberalismo e falar sobre como o neoliberalismo ele também chega o que em crise, beleza? E mais algumas coisas mais que estão dentro dessa aula aqui. Bom, e por fim a gente vai resolver alguns exercícios. Bom, pessoal, então começando aqui pelo capitalismo financeiro, uma coisa que é muito importante falar, ele começa por volta lá dos idos de 1850, tá? A gente data mais ou menos dessa época, lá para meados do século XIX. E aí como é que ele se deu? Ele se dá pela formação de grandes empresas industriais e comerciais, né? Além da formação de bancos e empresas financeiras. Ou seja, a gente começa a ter a formação dos monopólios e dos oligopólios, tá? Coisas que acontecem ainda hoje. Pessoal, o capitalismo financeiro ele nada mais é do que a junção entre as indústrias e os bancos, tá? Os bancos eles começam a potencializar as indústrias e as indústrias acabam potencializando o que? O lucro dos bancos. Então o que acontece? O que uma empresa antes ela poderia ficar um pouco mais limitada, né, para poder fazer um grande investimento, para poder aumentar o seu parque industrial, para poder melhorar a sua produtividade, ela agora tendo um banco como financiador, isso acaba modificando muito o seu patamar, tá? E aí, não raro, a gente vai ver aqui ao longo da aula que muitas indústrias grandes acabaram criando bancos e muitos bancos acabaram criando indústrias. E essas coisas acabaram que se juntando, fazendo com que a gente tivesse o que? O capitalismo financeiro, beleza? Bom, para falar um pouco dos monopólios, pessoal, monopólio é quando uma empresa ela detém toda ou a maior parte de um mercado, tá? Então vamos lá, por exemplo, o mercado de bebidas aqui no Brasil. Ele não é um monopólio, tá? Ele não é considerado um monopólio, mas ele está mais ou menos perto disso. Nós já tivemos alguns problemas em relação à Ambev, né? Imagino que vocês conheçam a Ambev, empresa, né, que detém aí a maior parte das marcas de bebidas que a gente conhece, bebidas alcoólicas, né, que a gente conhece aqui no Brasil. E aí o que acontece? O monopólio é quando uma empresa ela detém, então, por exemplo, mais de 80, 90% do mercado. E isso é muito ruim para o capitalismo, porque ele é ruim para tal livre concorrência, né, que tanto se prega em relação a ele, tá? E aí, então a ideia é que você consiga diversificar a quantidade de empresas que são donas de bebidas, para quê? Para que elas possam competir entre elas e a gente ter então a gente ter a livre concorrência e preços mais baixos para o consumidor final. E o oligopólio, pessoal, o oligopólio seria então esse conjunto de empresas, tá, de um mesmo ramo, que elas acabam se juntando. Então, às vezes acaba burlando um pouco essa questão do monopólio. Você tem ali algumas empresas que acabam comandando o mercado. E isso acontece atualmente no mercado mundial, né? A gente tem um grupo mais ou menos de 10 empresas no mundo que elas praticamente comandam, né? Elas comandam todo o acesso que nós temos à comida e à bebida, porque ou é de uma ou é de outra, entende? Tem um mapa, tem uma imagem muito famosa na internet que mostra isso, né? As empresas mães, uma série de empresas que a gente consome no dia a dia no mercado, mas que no fundo são de poucas empresas, beleza? Bom, mas o que acontece? Nesse período aqui, né, ainda antes de 1900, a gente tem o que? A gente tem a criação dos centros de pesquisas ligados a empresas, tá? E isso é um pulo do gato muito importante para o que a gente vai ver daqui a pouco. Esses centros de pesquisa, eles foram muito importantes para quê, pessoal? Porque quando você começa a colocar a tecnologia, né, a ciência a favor, quer dizer, quando você começa a colocar a ciência a favor da tecnologia, ou seja, você começa a fazer estudos e investimentos para poder melhorar a sua tecnologia, você começa a ter o quê? Um aumento na sua produção, a sua produtividade começa a aumentar. Isso é um fator muito importante desse capitalismo financeiro, que ali no pós-Segunda Guerra Mundial a gente vai ver no capitalismo informacional, beleza? Bom, outra coisa muito importante também que aconteceu durante esse capitalismo financeiro foi o que? A invenção da energia elétrica, tá, pessoal? A eletricidade, ela aumentou muito
a produtividade em diversos ramos, né? Seja a siderurgia, a mecânica, vários outros ramos eles conseguiram ter uma produtividade maior. Por quê? Porque com energia elétrica a gente consegue fazer outras coisas, né? A gente consegue ter, operar máquinas, a gente consegue fazer com que a linha de produção ela funcione mais do que antes, quando não se tinha energia, tá? E outro fator muito importante foi o quê? O motor a combustão elétrica. Motor a combustão. Pessoal, o motor a combustão ele permitiu que nós utilizássemos outros combustíveis fósseis na indústria. Então foi um momento em que o petróleo ele chega muito forte. Tá? O petróleo ele acaba virando o que? Esse motor dessa segunda revolução, né? Do capitalismo financeiro. Tá? Bom, e agora como nós temos então a energia elétrica, nós temos o motor a combustão, nós temos agora começando a ter centros de pesquisa para melhorar a produtividade, vocês percebam que a produção industrial ela começa a crescer bastante, isso já para meados do século XIX ainda. Então, já que a tua produção industrial ela cresce muito, ela cresce em níveis assustadores, você precisa o quê? Você precisa de pessoas que comprem isso, tá? E não só pessoas que comprem isso, você precisa também de quê? Precisa de mais matéria-prima. Por quê? Porque com mais matéria-prima você consegue fazer uma produção industrial cada vez maior, tá? Então, isso gerou o quê? A necessidade de garantir novos mercados consumidores, oportunidades de investimentos lucrativos e o quê? E acesso a fontes de energia e matérias-primas. E pessoal, e é nesse contexto então de revolução industrial, nesse contexto de aumento dos mercados, de necessidade de maiores mercados, que a gente tem o que? A nossa expansão imperialista, tá? Vocês já devem ter estudado imperialismo em algum momento da vida de vocês, e ele nasce nesse contexto. Então isso aqui é uma coisa importante? Puta, muito importante, cara. Guarda isso no coração de vocês, por quê? Porque isso em geral é a base para você entender alguma questão. Tá? Então, imperialismo é sempre uma questão muito forte aí no Enem, seja direta ou indiretamente, tá? Bom, a expansão imperialista, propriamente dito, né? E aí, só para a gente poder entender, a expansão imperialista foi o momento que as principais potências industriais da época, né? Elas começaram ao quê? Os europeus da época, eles começaram a se debruçar sobre a África e a Ásia para poder o quê? Para poder partilhar ela, para poder ter novos mercados consumidores, para poder ter acesso a matérias-primas, enfim, para ter suas novas colônias, né? E aí a gente tem então o Congresso de Berlim, em 1884, 1885, que ele chancela o quê? A partilha da África e da Ásia pelas potências industriais europeias, tá? Inclusive um dos problemas que a gente vai ter aí nesse Congresso de Berlim é o sentimento de que Itália e Alemanha ficaram prejudicadas nisso, e isso acaba sendo um dos motivos para a gente ter o que? A Primeira Guerra Mundial. Mas eu não vou entrar nesse assunto com vocês, tá? Isso daí é assunto de história. Estou aqui mais voltado para a questão do capitalismo em si, tá? Não um aspecto tão histórico. Bom, essa nova divisão, né, entre metrópoles e novas colônias, essas neocolônias, aí isso acaba gerando uma divisão internacional do trabalho. Anotem isso também, a divisão internacional do trabalho, essa é conhecida como a velha DIT, tá? Essa é a velha, a gente ainda vai trabalhar a nova. Mas essa DIT, né, ela fica conhecida como o quê, pessoal? Como essa divisão internacional em que os países eles oferecem algumas coisas e outros países oferecem outras. Por exemplo, as colônias ofereciam matérias-primas agrícolas e minerais, tá? Então, acabavam oferecendo petróleo, ouro, cana-de-açúcar, né, uma série de produtos, tá? E eles compravam o quê? Produtos industrializados. Isso, pessoal, mostra que quando um país ele vende um produto barato e ele compra um produto caro, ele está sempre tendo que correr atrás. Por quê? Porque o produto que ele está vendendo, a renda que ele está ganhando com aquele dinheiro é pequena, mas o que ele está comprando é o quê? É um produto caro. Então, deixa sempre o país o quê? Em relação de desvantagem em relação ao país mais industrializado. Beleza? Então, essa divisão internacional do trabalho marcada aí, né, nesse momento do imperialismo, né, quando o imperialismo começa, ele é muito importante também, é questão de prova. Beleza? Bom, pessoal, aí lá pro fim do século XIX, ou seja, mais próximo dos anos de 1900, nós tivemos a industrialização de Estados Unidos e Japão, tá? Então são novas potências que começam a surgir nesse contexto imperialista e que não estão na Europa, não são países centrais da Europa, né? Então, o Japão, ele começa a ocupar áreas na Ásia, tá? Então ele ocupa a ilha de Formosa, na China, e essa área ele consegue, na guerra sino-japonesa, que eles vencem, né? Eles ocupam a península da Coreia também, em 1910, a região da Manchúria, que fica na China também, em 1931, ou seja, o Japão também ele começa a se tornar um país cada vez mais imperialista, tá?
o que também acaba corroborando para a Primeira Guerra Mundial, depois para a Segunda Guerra Mundial. É um problema que tangencia, né? A nossa aula ela tangencia essa questão das guerras, beleza? E os Estados Unidos ele assume um controle indireto. Os Estados Unidos, eu não sei se mais ou menos inteligente, mas os Estados Unidos ele teve uma outra abordagem em relação aos locais que ele ocupa, né? Os Estados Unidos ele financia golpes de Estado na América Central e no Caribe, tá? Então, ao invés de ir diretamente, mandar suas tropas e ocupar e ficar lá, fincado no local, não. Ele prefere o quê? Uma tática mais sorrateira, digamos assim. Ele acaba financiando grupos que derrubem os estados para poder o quê? Colocar líderes que sejam alinhados com os Estados Unidos. E aí você domina pela ideologia e não propriamente pela arma, né? A arma atrelada à ideologia, mas seria uma forma de domínio um pouco mais ampla até. Beleza? Bom, e pessoal, já nessa virada então do século XIX para o século XX, é que a gente começa a ter os bancos assumindo um papel cada vez mais importante, tá? Como financiadores da produção. Falei isso no início da aula, né? A gente já estava ali por volta de 1850, mas é agora, quase em 1900, que essa ideia ela começa a se maturar. E isso, né? Essas junções entre bancos e indústrias, ela começa a ganhar mais corpo, beleza? Então vamos lá, olha só. Mais importante como financiadores da produção, incorporam indústrias que, por sua vez, incorporam ou criam bancos para lhes fornecer o que? Um suporte financeiro. Então, a gente tem essa imbricação aí muito forte entre a indústria e o banco. E aí que a gente tem, de fato, uma formação do capitalismo financeiro. Bom, formação do capitalismo financeiro é a transição de empresas familiares para sociedades anônimas, tá? Então, pessoal, foi nessa época que a gente começa a ter grandes empresas que eram pertencentes a famílias, né, a pequenos grupos, né, familiares, e agora elas começam a se tornar sociedades anônimas, ou as SAs, como a gente conhece hoje em dia, né? E aí que elas começam a abrir o seu capital nas bolsas de valores, né? As bolsas de valores que nós temos hoje uma em São Paulo, né, a nossa Bovespa. Nós temos bolsas nos Estados Unidos, no Japão, em Frankfurt, na Alemanha. Nós temos diversas bolsas de valores no mundo. E foi mais ou menos nessa época, no início do século XX, então, que a gente começa a ter essas bolsas de valores e essas ações, né? Aí as pessoas começam a virar acionistas. E como é que funciona isso, pessoal? Uma empresa, quando ela abre seu capital, né? Ela abre seu capital para a bolsa de valores, ela basicamente está tentando angariar pessoas que comprem parte dessa empresa para poder o quê? Para poder dar dinheiro para essa empresa poder continuar evoluindo, para ela poder ter dinheiro, capital, para ter o quê? Para poder fazer investimentos. Então, em geral, essas empresas, elas têm sócios majoritários, né? Ou seja, pessoas que têm 50 mais um, né? E aí elas são controladas ou por pessoas, ou por famílias, fundações, bancos, ou até mesmo pelas holdings, tá? Eu vou falar das holdings daqui a pouco, mas só para adiantar, né? As holdings, elas são, então, empresas que são sócias majoritárias de outras empresas, tá? Então ela não necessariamente é uma empresa que investe, mas ela tem capital financeiro para poder o quê? Ter sob a sua tutela, sob o seu guarda-chuva, outras empresas, tá? E aí, então as pessoas elas acabam investindo, sendo acionistas. Então, geralmente um dono, um grupo é sócio majoritário de uma empresa e os outros eles são o quê? Sócios minoritários que acabam contribuindo para essa empresa ter mais capital, para poder investir, para poder se valorizar. E aí isso é todo aquele jogo de bolsa de valores que a gente já conhece, beleza? Bom, nessa época que o liberalismo ele ainda era a ideologia do momento, tá? Ele ainda era a ideologia desse capitalismo financeiro. Só que, embora a aplicação dele fosse cada vez mais limitada, porque os livros o livro do Adam Smith, né, ele que pregava a riqueza das nações, ele falava sobre o livre comércio, falava sobre um Estado mais ausente, um Estado que não intervisse na economia, mas isso começa a ficar cada vez mais limitado, porque o capitalismo ele começa a sair de controle, né, as coisas começam a crescer muito. E aí, isso fica cada vez mais limitado, sobretudo pós-crise de 29, tá? Em 1929 a gente teve uma crise e aí precisou-se cada vez mais do que? Do Estado como agente interventor da economia. E aí esse liberalismo, né, embora seja uma ideia, seja a égide desse capitalismo, ele fica ali um pouco limitado no seu acontecimento real. Bom, pessoal, falando um pouco agora sobre a crise de 29 propriamente dita, né? A crise de 29 ela foi uma crise de superprodução e subconsumo. E como é que é isso? Como a gente não tinha um Estado interventor na economia,
quem delimitava essa economia eram os próprios capitalistas, né? Eles é que interferiam nessa questão da produção. Acreditava-se que quanto maior fosse a sua produção, maior seria o seu ganho financeiro com isso, porque as pessoas iriam comprar. Então os capitalistas continuavam produzindo, investindo e não se atentavam, né, para o fato de que o consumo estava diminuindo naquela época. Porque a gente não tinha um consumo naquela época que era como o de hoje, né, tão diversificado, com tantos produtos. Os produtos duravam mais, então tu comprava um produto e tu não tinha necessidade de comprar outro 1, 2, 3 anos depois, porque aquele produto ainda funcionava, tá? Então a superprodução ela continuava, tá? Os mercados consumidores não eram bastante para poder agregar tudo aquilo que estava sendo produzido e o consumo ele começa a cair. E numa lógica de que aquilo em algum momento iria passar e o consumo iria voltar, esse consumo não voltou. Então houve uma quebra, tá? Em 1929 houve uma quebra, como vocês podem ver aí nessa imagem, tá? Ou seja, o valor do comércio internacional, que é a nossa linha azul, ele despenca após 1929, tá? Em rosa nós temos o índice de produção industrial, ele também cai absurdamente nos anos seguintes e a porcentagem de desemprego ela dispara, ou seja, o desemprego ele aumenta muito. E isso, pessoal, vocês podem ver que é o que? Vai de 1929 até ali mais ou menos 1932, onde a gente tem o que? O ápice de tudo isso, né? O ápice dessa queda do valor do comércio, o ápice dessa queda da indústria e o ápice do aumento desse desemprego. E por que isso vai até 1932, pessoal? Porque em 1933 a gente tem um fenômeno ali bem curioso chamado New Deal, tá? Ou seja, o New Deal foi um plano na época nos Estados Unidos, elaborado pelo Roosevelt, né, pelo presidente da época, que foi o quê? Um plano de intervenção do Estado, beleza? Na economia, ou seja, para construir infraestrutura e reduzir desemprego. Então, como estava tendo um problema muito grande na época em relação ao consumo, o que o Estado resolveu? Cara, eu vou ter que intervir na economia. Esse negócio de liberalismo por si só, fazer tudo o que quer, isso não está dando certo. Então o Estado ele teve que entrar na economia para poder o quê? Para poder intervir. E essa intervenção do Estado, ela se deu através de grandes obras públicas. Então você pegava toda aquela massa ociosa, toda aquela massa ociosa de desempregados, e você colocava muita gente para trabalhar onde? Na construção civil. Então o cara que às vezes era peão de fábrica, ele era trabalhador fabril, ele se muda, né, para esse setor de construção civil, que é um setor mais similar, entre aspas, digamos assim, né? E aí você dá emprego para esse cara. E quando você dá emprego, esse cara começa a ter renda. Ele volta a ter o quê? Poder de consumo, ele volta a ter dinheiro. Então a economia ela volta a girar nisso daí, beleza? Então houve uma recuperação da economia por causa do New Deal. Guardem crise 29, guardem New Deal. E guardem também uma outra coisa, que é o quê? O keynesianismo, tá? O keynesianismo vem do Keynes, que era o economista da época, e ele que foi as ideias do Keynes, né, de uma política de intervenção estatal na economia, ou seja, o Estado ele tinha que estar ali para ajudar a regular essa economia. Isso acontece nesse período, né, por ideias do Keynes. Inclusive ele influencia diretamente o plano do New Deal, tá? Então, crise de 29, New Deal e keynesianismo são três coisas importantes para vocês guardarem aí, beleza? Bom, pós-crise de 29, né, a gente tem então uma consolidação dos conglomerados, tá? Sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai tratar agora um pouco sobre o que são esses conglomerados. Bom, pessoal, mas para falar dos conglomerados, eu queria falar para vocês um pouco aí sobre as trustes, tá? As trustes, elas seriam essas empresas que controlam todas as etapas da produção, desde a extração da matéria-prima até a comercialização. Então, vamos lá. Empresas que conseguem não só extrair o material, mas como beneficiar ele, fazer o seu procedimento industrial, fazer todo o processo de logística para fazer ele chegar nos atacados e no varejo e poder o que? Comercializar isso. Ou seja, são empresas que dominam todas as etapas da produção de um produto, tá? Essas empresas depois elas vão acabar virando esses conglomerados, né? Já numa outra ótica de grandeza, beleza? Bom, e aí o que acontece? Outra coisa que eu tenho que falar para vocês sobre os cartéis. Os cartéis são empresas que acordam um preço comum para os produtos. E aí isso em princípio não parece um problema, mas os cartéis eles são ilegais. Por quê? Porque as empresas que fazem cartel, elas em geral praticam preços abusivos, ou seja, elas limitam o valor ou muito acima para poder ganhar o máximo de lucro sobre a população, né? Está tendo que consumir aqueles produtos e não tem para onde correr,
ou eles fixam um preço muito abaixo para quê? Para poder quebrar a concorrência, tá? Então, geralmente o cartel ele é feito por grandes empresas que ou baixam muito o preço para poder quebrar outras empresas que poderiam tentar entrar no mercado, ou eles o quê? Aumentam muito o preço para poder continuar ganhando cada vez mais. A prática do cartel é extremamente ilegal, beleza? Mas ela é corriqueira. Até hoje nós ainda temos isso. Bom, e aí falar de outro conceito com vocês, que é o conceito de holdings, né? Que são empresas ou organizações que controlam outras empresas mediante o quê? A aquisição majoritária de ações. E aí, só para vocês terem isso claro na mente de vocês sobre o que é uma holding, nós temos aqui, ó, aqui a nossa holding Petrobras, tá? A Petrobras, que é a marca que a gente conhece aí, a principal empresa brasileira, a Petrobras ela é uma holding. Por quê? Porque a Petrobras, propriamente dito, ela é o quê? A dona das ações, ela é sócia majoritária de vários empreendimentos. Ela não propriamente produz. Quem produz são o quê? Ó, a Petrobras Distribuidora, a Petrobras de Gás, né, que é a Gaspetro, a Termorio, a Petrobras Netherlands, a Petrobras Química, a Petrobras Transporte, a Petrobras Refinaria de Abreu e Lima, tá? O Comperj de Petroquímicos Básicos, ou seja, são todas as empresas pertencentes ao grupo Petrobras, tá? Então a Petrobras é a holding, beleza? E aí, o que acontece? A Petrobras, além de uma holding, né, além de ter a holding Petrobras que controla, ela também acaba sendo um conglomerado, tá? Que são coisas diferentes. A holding, ela controla as ações. Os conglomerados, eles são o quê? São as empresas mesmo propriamente ditas que pegam a fatia do mercado. E aí, esses conglomerados, como estou colocando aqui para vocês, eles acabaram o quê? Diversificando as suas produções. Não mais se produz apenas um tipo de produto, tá? Muitas dessas indústrias, dessas empresas grandes, elas já não produzem mais somente o quê? Somente um único produto. A gente tem esse exemplo aqui da General Electric, tá? Que ela produz lâmpadas elétricas, fogões, geladeiras, equipamentos médicos, motores de avião e turbinas hidrelétricas. Então, o conglomerado, né, da General Electric, ele o que? Já se espraiou pela economia, ele começou a horizontalizar, ou seja, ele começou a diversificar a sua produção, beleza? E aí é importante dizer uma coisa, a General Electric é o que? Ela é um conglomerado. Agora, tem uma holding por trás dela? Sim, provavelmente tem uma holding por trás dela. Não creio que seja uma empresa de uma pessoa só. Provavelmente temos aí o quê? Uma empresa maior que talvez controle a General Electric também, que possa controlar outras empresas no ramo das ações, beleza? Bom, essa expansão dos conglomerados, isso acabou dando origem ao quê? Às empresas transnacionais, tá? Isso aqui, pessoal, eu ainda estou falando do nosso capitalismo financeiro, então eu ainda estou falando de algo até a Segunda Guerra Mundial, beleza? Num período mais recente, o que eram trustes, o que viraram conglomerados, atualmente nós temos as empresas transnacionais, mas a gente já vai falar disso daqui a pouquinho, beleza? Bom, outra coisa importante a gente falar é que pós ali Segunda Guerra Mundial, a gente tem a criação de um novo contexto, tá? Um novo contexto geopolítico, econômico da época, que acaba redirecionando, né? Esse capitalismo ele já mostrava a sua direção, mas ele acaba redirecionando um pouco as coisas. Bom, primeira coisa, as potências europeias elas perdem força, tá? Vocês sabem bem que na Segunda Guerra Mundial, mesmo as potências europeias tendo vencido a guerra, elas acabaram o quê? Acabaram ficando destroçadas. Então, com a perda da força desses países europeus, a gente tem o quê? A ascensão das colônias, tá? As colônias elas ascendem como países, né? Elas começam a proclamar suas independências. Então, muitos países do continente africano e asiático começam a se declarar independentes. Embora isso tudo tenha acontecido a um custo muito alto, né, de guerras civis, de problemas econômicos, enfim, não foi um procedimento fácil de acontecer nesses países, tá? Outra coisa, a gente teve o início da Guerra Fria, tá? E aí a Guerra Fria, ela expõe duas grandes potências, né? Então seriam os Estados Unidos e a União Soviética. E para poder dominar esse domínio ideológico do mundo que acontece por parte dos Estados Unidos e União Soviética, a gente tem o quê? A corrida espacial e a corrida armamentista. E essas duas vão ser dois motores, tá? Vão ser duas partes dos motores do quê? Desse novo capitalismo que a gente vai ter, que vai ser um capitalismo informacional. Um capitalismo que ele vai começar a se modificar nas décadas seguintes, tá? Mas que eles têm um início com essa busca pela tecnologia, busca pela informação, ou seja, busca pelo potencial econômico de uma informação, de conhecimento, tá? Então vai ser a era do conhecimento. Ela foi
ela foi o quê? Empurrada pela questão da corrida espacial e corrida armamentista. Vocês sabem muito bem que para poder chegar no espaço, né, você precisa de muita tecnologia, e para você ter grandes armamentos de guerra, né, armamentos cada vez mais potentes, cada vez mais velozes, cada vez mais diversificados, você também precisa de tecnologia. E tecnologia, pessoal, ciência é o que? Nada mais é do que conhecimento, é saber fazer, é a forma de fazer. Tá? Então o próximo capitalismo, o capitalismo informacional, está pautado nisso, na informação. Muito importante que vocês guardem isso no coração de vocês. Bom, então o nosso capitalismo informacional, ele se desenvolve principalmente, né, nas décadas de 70 e 80 do século XX. Nós temos aí muitas empresas, instituições e diversas tecnologias que foram responsáveis pelo crescimento, pelo aumento da produtividade, tá? Da economia, e pela aceleração de fluxos materiais e imateriais, né, de capitais, moradias, informações, pessoas. Ou seja, a partir lá da década de 70, década de 80, a gente tem um avanço do capitalismo informacional muito grande. Nós temos uma série de invenções que fazem com que a gente tenha aí um crescimento significativo da nossa economia, tá? E aí, em que sentido eu estou falando isso? Eu estou falando da melhora dos transportes e das telecomunicações. Foi nessa época que a gente começou a ter, então, aí, a ter os primeiros computadores, a ter a questão da rede de internet, da gente conseguir melhorar muito a tecnologia, né, dos nossos transportes também. Então nós começamos a ter avião supersônico, nós começamos a ter uma série de coisas, né, o trem-bala, uma série de coisas que começaram a melhorar o que? A velocidade dos transportes, né? Então as mercadorias começam a circular de maneira mais rápida, tá? A circulação de pessoas também aumenta muito, a conexão entre as pessoas. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas tem uma imagem que ela é muito icônica, que ela é do mundo ficando cada vez menor. É um funil onde o globo ele vai diminuindo até os dias de hoje. E isso acontece por quê, pessoal? Por que o mundo está menor? A sensação de que o mundo diminuiu. É porque a gente consegue chegar em mais locais de maneira mais rápida, tá? Hoje em dia você pega um avião e em algumas horas você consegue estar na Europa, nos Estados Unidos. Antigamente isso demorava dias, tá? E muito mais antigamente você praticamente nem conseguia fazer isso. Por quê? Porque você não tinha essa tecnologia. E atualmente com a internet a gente consegue o quê? Tá ali digitando, tá ali teclando, você consegue chegar no local, você consegue acessar as pessoas. E isso facilita muito as trocas econômicas, beleza? Bom, então nós temos a invenção da informática, a invenção da robótica, da biotecnologia, da nanotecnologia, ou seja, nós temos uma diversificação da economia muito grande, um aprofundamento das tecnologias. E isso só foi possível graças a quê, pessoal? Graças ao investimento em pesquisa e em desenvolvimento, tá? Então vocês podem ver esse gráfico aí, ó, em bilhões de dólares, as pesquisas, os gastos em pesquisa e desenvolvimento, tá? Ou seja, ele é um gasto crescente nas últimas décadas. Beleza? Bom, vamos lá. Como eu já tinha dito para vocês, então a gente está na era do conhecimento, né? O motor, né, da nossa atual revolução industrial. Pessoal, países mais envolvidos investiram muito em produção científica e tecnológica, tá? Isso acaba gerando o quê? Esse ganho muito grande com royalties. Já vou explicar o que é. Só vamos antes comparar dois países. Nessa tabela vocês conseguem ver aí os Estados Unidos ali em primeiro e o Brasil mais lá embaixo, né, um pouco depois da metade. Percebam vocês, olha só, o investimento em pesquisa e desenvolvimento dos Estados Unidos em relação ao próprio PIB, é claro. 2,79% nos Estados Unidos, enquanto o Brasil investe 1,08%, beleza? Ou seja, quase 3 vezes mais tecnologia que eles investem em relação ao próprio PIB. Agora, quanto isso dá em bilhões de dólares de fato, pessoal? O Brasil investiu então aí 696 bilhões. Agora os Estados Unidos investiu 4.673, né? Ou seria 4 trilhões e meio praticamente. Beleza? Outra coisa, artigos publicados em revistas técnicas e científicas, né? Ou seja, para você divulgar a ciência, para divulgar o que está sendo feito. O Brasil teve aí uma produção de 12 mil artigos, os Estados Unidos teve uma produção de 208 mil artigos, né? Ou seja, quase 20 vezes a nossa produção. E aí, a receita dos Estados Unidos com royalties, né, tá ali em 105 mil milhões, né, ou seja, mais 1 bilhão isso daí. E o Brasil está em 397, ou seja, mostra que o investimento em ciência e em tecnologia, o país ele vai ter o que? Ganhos futuros com royalties. Aí você pergunta, Lucas, o que é royalties? Você ainda não explicou. Cara, o royalty ele é uma porcentagem, uma parcela do que você ganha quando você produz algum produto. Como assim? Tem uma empresa chamada Tetra Pak, tá? Que ela produz tampas, ela produz tampas de leite, de garrafas, de uma série de coisas. E a Tetra Pak, ela começou o quê? Ela começou a patentear as tampas dela. Então, hoje em dia, as empresas que produzem tampas, né, que produzem garrafas, que precisam de tampas, elas têm que pagar um royalty para a Tetra Pak, por quê? Para poder usar aquele design de tampa dela,
tá? Então a Tetra Pak, ela produziu um produto, né? Ela produziu um tipo de tampa, e aí ela começa a vender a licença de uso disso para outras coisas, tá? Então ela ganha dinheiro simplesmente pelo quê? Pelo uso, para cada vez que alguém fabrica uma garrafa usando uma tampinha da Tetra Pak. Então ela consegue um dinheiro muito, eu não digo fácil, né? Porque foi muito difícil produzir aquilo, obviamente. Mas ela ganha um dinheiro que rentabilizado em cima do uso desse produto por outras empresas, tá? Então, quando você investe em ciência e tecnologia, você tem a chance de ter o que mais? Patentes. E mais patentes vai fazer com que você consiga mais capital no futuro, beleza? Só que para isso você precisa daquela velha máxima, né? De investir em educação, em ciência e em tecnologia para conseguir essas coisas, beleza? Bom, e aí um pouco do que eu já falei com vocês, né? Nós tivemos então o desenvolvimento de chips de computadores, satélites, cabo de fibra ótica, ou seja, tudo que acabou propiciando a aceleração do nosso processo de globalização, beleza, pessoal? Então, vamos lembrar, corrida armamentista e corrida espacial foram duas coisas muito importantes para poder o quê? Para poder melhorar a nossa tecnologia, tá? E aí isso tudo, né, vindo a reboque dessa era do conhecimento, ela acabou gerando o que? A aceleração desse processo de globalização. Então, por favor, não se esqueçam, a globalização está diretamente vinculada com essa era do conhecimento que a gente está conversando aqui, beleza? Bom, e por fim isso acaba gerando uma nova divisão internacional do trabalho, beleza? A gente já trabalhou sobre a DIT, né, que é a Divisão Internacional do Trabalho, falamos agora há pouco sobre ela, e agora temos que falar sobre a nova DIT, tá? E aí a nova DIT é o quê? Países subdesenvolvidos, né, ou seja, países mais periféricos, porém industrializados, não tão pobres assim, tá? Eles montam bens industrializados, ou seja, os parques industriais foram para países mais pobres, tá? E eles pagam royalties e juros para os países mais ricos, beleza? Juros a partir de empréstimos, é claro, né? Enquanto países centrais, eles vendem o quê? Bens de alta tecnologia e detêm as patentes, né? E emprestam dinheiro. Então, a relação ela muda um pouco. Ou seja, se antes nós tínhamos países que, na DIT, tínhamos países que davam as matérias-primas e compravam bens industrializados, agora nós temos países periféricos que produzem, né, o bem industrializado, ou seja, eles não detêm a tecnologia, eles só manufaturam, só montam aquilo, exportam para o mundo, eles até ganham algum dinheiro com isso, mas muito menos do que o país central que detém a patente, ele detém a tecnologia, ele tem a informação, a maneira de como se fazer, tá? Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente monta carro. O Brasil ele monta muito carro de muitas empresas. Agora, o Brasil sabe fazer um carro? Existe um carro brasileiro? Não existe, pessoal. Não existe. A gente não tem a tecnologia para fazer um carro brasileiro, beleza? Então, a questão da pesquisa e desenvolvimento, a questão da informação, ela é extremamente relevante para esse momento atual da economia, beleza? Então, a era do conhecimento, esse capitalismo informacional é essa era do conhecimento. Bom, e essa era do conhecimento que a gente está começando, ela vem no caráter de um propósito econômico, tá? Que não é mais o liberalismo, né? Ele seria o neoliberalismo. Ou seja, pessoal, ele seria o neoliberalismo, ele seria esse momento em que você tem um privilégio muito grande para as empresas, tá? Você tem a diminuição de impostos, você tem a redução das tarifas alfandegárias, você tem a entrada em vários mercados mundiais, tá? Foi nessa década de 90, inclusive aqui no Brasil, que isso aconteceu, né? A gente tinha muitas empresas nacionais e na década de 90, com a abertura da nossa economia para o capital externo, a gente começa a ter produtos vindos de fora, produtos internacionais, tá? Isso foi bom por um lado e ruim por outro, né? Foi bom porque a gente teve acesso a mais coisas, mas foi ruim porque quebrou muito a nossa indústria nacional, porque os preços de fora eram mais competitivos que os daqui, tá? Vamos lá. O neoliberalismo, ele foi capitaneado pelo Ronald Reagan nos Estados Unidos e pela Margaret Thatcher no Reino Unido, tá? E eram políticas voltadas para a diminuição da ação do Estado. Então, era uma nova ideia de que o Estado ele deveria interferir menos na economia, não atrapalhar a economia, tá? E essa tese, ela ficou fortalecida pelo quê? Pelo esgotamento do keynesianismo. Aquele keynesianismo que eu falei com vocês, que salvou a crise de 29, tá? Ele teve uma vida longa entre década de 30, 40, 50, 70, mas já na década de 70 ele já mostrava um desgaste muito grande, tá? Não só pelo próprio keynesianismo que estava se desgastando, mas também pelos choques do petróleo, por aquelas crises do petróleo que a gente já se falou muito, né, pela questão do Oriente Médio, né, pelos países da OPEP que acabavam segurando o petróleo, isso gerava muita instabilidade internacional. Então,
cada vez mais você tinha necessidade de ter uma economia mais neoliberal, tá? Então houve uma pressão muito forte para isso, beleza? E o que preconizava, então, propriamente dito, esse neoliberalismo? Bom, redução de impostos para mais ricos, tá? Os mais ricos. A ideia de você tirar o imposto do mais rico, em tese, é que ele teria mais dinheiro na mão para poder investir mais. Então ele aplicaria esse dinheiro na economia para poder gerar mais empregos e rentabilizar cada vez mais. O que não necessariamente aconteceu, tá, pessoal? Muita gente rica, o cara já era rico, ele já investiu o que ele tinha que investir, e com a diminuição do imposto ele só ficava mais rico, beleza? Bom, qual era a ideia no plano internacional? O plano internacional ele pretendia a abertura de mercados nacionais, né, de outras nações, o que beneficiou muito empresas transnacionais. Então, aqueles conglomerados, que agora já são empresas transnacionais, eles foram muito beneficiados com essa abertura de mercados. Só para fazer um parênteses aqui para explicar essas empresas transnacionais. Pessoal, empresas transnacionais são empresas que têm sua sede, tá, seu escritório, num país desenvolvido e o seu parque industrial, seu parque produtivo em países periféricos. Quer um exemplo? A Nike. A Nike ela tem a sua sede nos Estados Unidos. Agora, a Nike não produz nada nos Estados Unidos. A produção da Nike está na China, está em países lá no continente asiático que dão uma condição melhor de produção, beleza? E aí a matéria-prima vem de vários locais do mundo, vai para a China, lá eles produzem e lá eles mandam esse produto o quê? Para o mundo, para vários locais do mundo. E aí você fala, pô, professor, mas isso não é muito caro? Não, está cada vez mais barato fazer isso. Por quê? Porque nós temos mais tecnologia, não só de informação, como de transporte e telecomunicação, o que permite isso acontecer. Antigamente, nas outras revoluções, tudo era muito junto, né? A empresa, ela precisava estar perto da mina de carvão, ela precisava estar perto da matéria-prima para poder produzir. Agora não, agora você consegue dispersar isso tudo, tá? Bom, voltando aqui agora à nossa aula. Medidas neoliberais para países em desenvolvimento, ou seja, países mais pobres, tá? Tais como arroxo salarial, privatização de estatais e abertura de seus mercados. Isso aconteceu muito aqui no Brasil, tá? A época do neoliberalismo foi uma época de achatamento dos salários, aconteceu também no Reino Unido, então tem gente que ama e tem gente que odeia a Margaret Thatcher por lá. Ela arrochou muitos salários, cortou muitos benefícios de trabalhadores locais, beleza? A privatização de estatais, nós tivemos isso aqui na década de 90, né? Foi na época do governo do Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos a privatização de várias empresas estatais, inclusive a Vale do Rio Doce, né? Foi nesse momento que a gente começa a abrir a nossa telefonia para essas empresas privadas que hoje exploram o nosso mercado, beleza? Bom, isso acaba trazendo muito investimento, beleza? Então, por um lado, isso é bom, porque vem um capital de fora para o nosso país, mas por outro também é ruim, por quê? Porque quebrou muitas empresas nacionais, tá? Então, tem o ônus e o bônus disso. Só que, como tudo na vida, o neoliberalismo ele também acaba tendo um fim, né? Não um fim, mas ele acaba tendo, ele é colocado em xeque também. Por quê, pessoal? Em 2008, a gente tem uma crise, tá? Uma crise do neoliberalismo. Bom, a crise de 2008 ela se deu nos Estados Unidos, tá? Principalmente, né? Foi o foco, onde você teve a crise do subprime, né? Que foi uma enxurrada de créditos imobiliários para as pessoas. Várias pessoas tiveram, através de corretores, né? Ofertas de casas lá de 200, 300, 400 mil dólares para pessoas que claramente não conseguiriam pagar aquelas casas, mas que era importante você tentar o quê? Empurrar a venda desses imóveis. Então você fazia créditos para essas pessoas comprarem. E aí, quando essa pessoa ela não conseguia pagar aquilo, né, pelo mercado estar aquecido naquele momento, acreditava-se que aquele produto iria o quê? Valorizar. Então, uma casa de 300 mil dólares que iria valorizar em um ano para 400 mil dólares, eles faziam especulações em relação àquela valorização. Então, caso aquela casa valorizasse e você não conseguisse pagar, você poderia pegar parte dessa valorização, né, dessa especulação de valorização, para poder refinanciar a tua casa e você continuar pagando. Pois bem, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam refinanciando coisas em cima do que ainda iria acontecer, sobre uma valorização que eles imaginavam que iria acontecer, ou seja, não tinha nada material em cima daquilo, tá? Então, eles foram vendendo muitas casas, as pessoas comprando, mas em algum momento as pessoas não conseguiram pagar. Por quê? Porque qualquer flutuação na economia, as pessoas perdem empregos ou têm dificuldades econômicas e não pagam as casas. Quando não pagam aquilo, o banco ele tem a possibilidade de hipoteca. A hipoteca é quando ele toma aquela casa lá para poder o quê? Tentar vender para outra pessoa para recuperar aquele dinheiro.
A casa, para o banco, ela não vale tanta coisa assim. O que vale é o dinheiro. Então, um banco que tem muitas casas, ele não tem muito dinheiro, ele só tem casas. Por quê? Porque ele precisa vender aquelas casas, tá? Só que, quando esse banco ele não recebe esse dinheiro dessa pessoa que perdeu o emprego, esse banco também já tinha contraído uma dívida. Esse banco ele já tinha o quê? Vendido as ações disso, ele já tinha vendido essa possibilidade para outros. Então você cria uma espécie de pirâmide, uma bolha em cima daquela valorização daquela casa. E aí, quando aquela pessoa não paga, o banco toma aquela casa. Só que o banco ele também precisava o quê? Pagar os empréstimos que ele tomou. Então você acaba quebrando em efeito dominó a economia, beleza? Isso aconteceu primeiro no mercado dos Estados Unidos, só que por termos uma economia globalizada, economias de outros países que investiam no mercado imobiliário americano, principalmente fundos de pensão, eles acabam quebrando também. Então essa quebradeira, né, no mercado imobiliário americano se refletiu aonde? Se refletiu na Europa, principalmente nos países que nós tínhamos o quê? Uma economia mais instável. Então, Itália, Portugal, Espanha, Grécia, tá? Eram países mais frágeis da Europa que acabaram o quê? Sucumbindo a isso, beleza? Bom, já para os idos de 2010, a economia americana ela se recupera, porque isso foi um baque, mas eles voltam. Agora, esses países da Europa tiveram mais problemas para voltar. E aí, isso fez com que eles tivessem o quê? Tivessem que aumentar ainda mais suas dívidas por causa da economia fragilizada. Então, pegaram muitos empréstimos com o FMI e houve um problema muito grande em relação às suas próprias economias. Esses podem ver aqui, ó, nesse gráfico aqui do lado, isso daí. O principal país afetado foi a Grécia. Olha só como é que era a Grécia antes e depois dessa quebradeira, né? Ela tinha lá uma dívida que era referente a 110% do PIB e essa dívida foi para 160% do PIB, beleza? O Brasil também teve uma elevação, mas muito pequena, né? Foi de 3% da nossa dívida. E aí foi a tal marolinha que teve aqui na época do Lula. Enfim, o Brasil conseguiu surfar melhor essa crise internacional. Mas outros países como Itália, Portugal, né, Irlanda também sofreram muito com isso. Beleza? E aí isso foi um outro momento de baque, né, de choque em relação ao neoliberalismo. Bom, pessoal, isso encerra um pouco então aqui a nossa parte teórica da nossa aula, beleza? Em que a gente fala sobre essas duas últimas revoluções industriais aí. E o que eu queria que vocês guardassem no coração é a questão do imperialismo, a questão da velha DIT, da nova DIT, tá? Dos conglomerados, né? A questão do neoliberalismo, da crise de 2008, ou seja, essa aula ela é recheada de pontos que são importantes para a prova, tá? Sendo eles direta ou indiretamente caindo nela, tá? Então, muitas vezes, volto a dizer para vocês, a prova do Enem, ela às vezes é multidisciplinar, é uma questão que às vezes não te pede diretamente o conceito, mas dentro da questão tem aquele conceito, então você, a partir da ideia daquele conceito, você já sabe mais ou menos o que está certo, o que está errado, ou pelo menos o que você não pode marcar, tá? Se você já não sabe a resposta, pelo menos te orienta para algum lugar, beleza? Vamos fazer os exercícios agora, tá? Bom, vamos lá, questão de 2009, questão 64, tá? A formação dos estados foi certamente distinta na Europa e na América Latina, na África e na Ásia. Os estados atuais, em especial na América Latina, onde as instituições das populações locais existentes à época da conquista ou foram eliminadas, como no caso do México e do Peru, ou foram frágeis, como no caso do Brasil. São o resultado, em geral, da evolução do transplante de instituições europeias feito pelas metrópoles para as colônias. Tá? Na África, as colônias tiveram fronteiras arbitrariamente traçadas, dando razão para os conflitos que muitas vezes têm sua verdadeira origem em disputas pela exploração de recursos naturais. Na Ásia, a colonização europeia se fez de forma mais indireta e encontrou sistemas políticos e administrativos mais sofisticados, aos quais se superpôs. Hoje, aquelas formas anteriores de organização, ou pelo menos seu espírito, sobreviveram nas organizações políticas do Estado asiático. Relacionando as informações ao contexto histórico e geográfico por elas evocado, assinale a opção correta acerca do processo de formação socioeconômica dos estados mencionados. Tá? Então vamos lá. Ele quer que você relacione então as informações de caráter histórico e geográfico, né, que falaram ali, em relação à opção que seria mais certa em relação ao processo de formação socioeconômica desses continentes. Tá? Então vamos lá. Letra A. Devido à falta de recursos naturais a serem explorados no Brasil, né, já começa errado, né? O Brasil tinha produtos para serem explorados aqui, tá?
A maior distinção entre os processos histórico-formativos dos continentes citados é a que se estabelece entre colonizador e colonizado, ou seja, entre a Europa e os demais. Olha, essa questão que já parece mais interessante, né? Ele mostra então que teve uma distinção do processo histórico-formativo desses locais, e de fato teve, eles tiveram processos formativos diferentes, ele até destaca isso no texto, né? E se estabelece entre colonizador e colonizado, ou seja, a Europa ela teve que ter uma abordagem diferente nesses locais. Por quê? Porque ela encontrou cenários diferentes. Embora ela tentasse colocar a sua máquina estatal lá, a realidade que era encontrada em cada local era diferente, seja no México, no Peru, no Brasil, na África, na Ásia, tá? Então o nosso gabarito é letra B, beleza? Só falar aqui rapidinho, ó. A época das conquistas, América Latina, África e Ásia tinham sistemas políticos e administrativos muito mais sofisticados. Não, não era. Nem todos eram mais sofisticados. Só a da Ásia, tá? Comparados ao México e Peru, as instituições brasileiras, por terem sido eliminadas à época da conquista, sofreram mais influência. Não, não foram eliminadas. Ele diz que elas foram, né, lutaram até um pouco mais. O modelo histórico da formação do Estado asiático equipara-se ao brasileiro. Não, não se equipara. É completamente diferente, tá? Então, nosso gabarito é a letra B. Bom, vamos lá. Questão, prova 2013, questão 19, né? Tem uma musiquinha aqui, ó. Disneylândia. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto do consulado americano no Egito para entrarem na Disneylândia. Bom, na canção ressalta-se a coexistência, ou seja, né, a existência dos dois, no contexto internacional atual das seguintes situações. Vamos lá. A. Acirramento do controle alfandegário estímulo ao capital especulativo. Capital especulativo até tem, mas acirramento do controle alfandegário, não. Muito pelo contrário. Ampliação de trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais. Esse é o nosso gabarito, pessoal. Letra B, beleza? Então, nós temos aí trocas econômicas cada vez maiores, né? Você vê multinacionais japonesas em Hong Kong, né? Produzindo com matéria-prima brasileira, né? Para competir no mercado americano, ou seja, uma globalização da economia, da produção industrial. E lá para o fim nós temos o quê? As criancinhas que querem entrar na Disney não conseguem, ou seja, tem uma seletividade dos fluxos, quem pode e quem não pode entrar. Beleza? Esse é o nosso gabarito, tá? Bom, intensificação do controle informacional e adoção de barreiras fitossanitárias. Não, não é isso. Aumento da circulação mercantil e desregulação do sistema financeiro. Não, nós também não temos essa desregulação toda do sistema financeiro. Bom, expansão do protecionismo comercial. Não, sem protecionismo. Os protecionismos estão cada vez menores, beleza? Bom, e aí nossa questão de 2011. Vamos lá. O espaço mundial sob a nova desordem é um emaranhado de zonas, redes e aglomerados, espaços hegemônicos e contra-hegemônicos, que se cruzam de forma complexa na face da Terra. Fica claro de saída a polêmica que envolve uma nova regionalização mundial. Como regionalizar um espaço tão heterogêneo e em parte fluido, né, como é o espaço mundial contemporâneo? Realmente, o espaço mundial contemporâneo ele é cada vez mais diversificado. Como você regionaliza o negócio, né? Como você divide por características similares ou diferentes, né, uma região tão diversificada, tá? O mapa procura representar a lógica espacial do mundo contemporâneo, pós-União Soviética, no contexto de avanço da globalização e do neoliberalismo, tá? Quando a divisão entre países socialistas e capitalistas se desfez e as categorias de primeiro e terceiro mundo perderam sua validade explicativa. Então vamos lá. O que ele está mostrando aqui no mapa? Ó, a nova desordem geográfica mundial, uma proposta de regionalização. O que ele está pegando? Ele está pegando os países centrais, beleza? Não sei se consegue ver que o mapa está torcido, mas aqui embaixo ele mostra a América do Norte, tá? Aqui mais à direita ele está mostrando a Europa Central e mais lá em cima ele está mostrando o quê? Ele está mostrando a Ásia, está mostrando a região do Japão, aquela região do Japão ali da China na Ásia, beleza? Bom, o que são esses países então? Se não seriam os centros econômicos mundiais, né? Seriam países de importância econômica bem grande. Então vamos lá nas opções. Ó, letra A estagnação dos estados com forte identidade cultural. Não, países com forte identidade cultural não são estagnados, muito pelo contrário, né? Vê os Estados Unidos aí com sua cultura, eles acabam entrando em vários outros países, né? O alcance da racionalidade anticapitalista? Não, o anticapitalismo ele não está em voga, muito pelo contrário, tá? A influência das grandes potências econômicas? Sim,
Sim, tá? Nós temos até hoje aí América do Norte com os Estados Unidos, a parte da Europa Central ali, né, da Europa Ocidental e o Japão como fortes centros econômicos mundiais. Esse é o nosso gabarito. Bom, vamos lá. Dissolução de blocos políticos regionais? Não, não, muito pelo contrário. Nós temos cada vez mais blocos, né? Não só a zona do euro, ou o Mercosul, o NAFTA, os blocos, eles ainda não caíram em desuso, tá? O alargamento da força econômica dos países islâmicos, não, os países islâmicos não têm essa potência toda. Embora detenham o petróleo, né, e o petróleo é importante na economia, eles não têm essa importância global tão grande quanto diz essa afirmativa aqui, beleza? Bom, pessoal, esse é o nosso gabarito final, tá? Espero que tenham gostado. Vou deixar o material da aula aqui embaixo para vocês. E é isso, qualquer dúvida é só chamar. Valeu?